Vamos ministrar hoje Romanos capítulo 14. E nós cantamos isso de propósito. Porque, irmãos, é um capítulo que o apóstolo Paulo, de forma doutrinária, corrige a igreja de Roma. Porque havia discussões terríveis naquela igreja. E o que me chama a atenção é que hoje, no século atual, a gente também percebe esse tipo de coisa. Acabamos de cantar, somos um no amor de Jesus, mas parece que não. Porque na expressão do louvor é fácil a gente declarar. Mas quando entra algumas situações contrárias ao que você pensa, ao que o teu irmão pensa, se você não for educado, e o apóstolo Paulo vem com essa proposta, se você não for instruído nessa área, se a igreja não for instruída nessa área, vai ter problema. Agora, mesmo com essas instruções aqui, o apóstolo Paulo, ele ressalta que é um problema. E todo o capítulo 14, ele vem trazer isso de uma forma equilibrada, onde você vê dois polos, né? Onde há pessoas que se consideram fortes, né? Até mesmo bem instruídas na palavra, ou algumas questões bem firmadas, como outros também que têm dúvidas, seja por falta de esclarecimento, seja através de uma informação equivocada, ou até mesmo questão cultural. Agora, o apóstolo Paulo ele vem trazendo uma instrução como lidar com isso. Porque, irmãos, aonde, vamos colocar assim, botar uma categoria, dentro do ambiente religioso, vamos dizer assim, porque estamos incluídos, por mais que não nos consideramos religiosos, mas dentro dessa categoria, um povo que tem mais problema, mais divisão no meio evangélico. Mais brigas no meio evangélico. Eu já vi pessoas de renome em um segmento religioso que ele fala, olha, o Deus que os evangélicos servem e adoram, ou até consideram, mas aquele povo lá é um povo complicado. Mas você sabia que a palavra pode nos levar a equilíbrio, trazer equilíbrio a essas coisas? Você sabia que a palavra pode nos ajudar até mesmo em lidar com essas questões, irmãos, aqui para nós? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrar também nessa briga. E nós não estamos aqui para isso. Você está comigo? Agora, repare, irmãos, que quando você lê aqui o capítulo 14, Romanos capítulo 14, você vê que havia uma discussão na igreja de Roma. Porque não é difícil a gente entender quando você começa a ler, ou quem está acompanhando aí todos os capítulos que a gente está estudando, você percebe que na igreja de Roma havia judeus convertidos e gentios. E dentro desse grupo, existiam judeus que acreditavam que as tradições judaicas deveriam ser ainda praticadas, mesmo que, a gente vai ver no texto aqui, que o apóstolo Paulo, ele menciona que já não faz parte mais da igreja. Mas havia judeus ali que faziam questão de tradições judaicas. E dois pontos que o apóstolo Paulo ele traz aqui é justamente com relação à comida e a dias de festas, onde alguns judeus ainda faziam questão e brigava e exigia que aqueles que congregavam lá fizessem a mesma coisa. E existia também um grupo que tanto judeus como gentios, que entendeu exatamente a estação que estavam e não estavam mais debaixo daquela tradição judaica. Só que havia uma confusão. E o apóstolo Paulo, ele vem trazendo esse ensinamento e mostrando que é possível, mesmo com divergências,
mesmo às vezes em situações onde as pessoas, de repente, não conseguem perceber aquilo, mas você viver bem. E quando a gente traz para os nossos dias, é possível a gente deparar com esse tipo de coisas, onde tem pessoas, um grupo que entende alguns princípios, ou seja, uma visão dentro do ministério pela qual ele faz parte, ou a visão da igreja local, como também coisas que ele não aceita. Mas será que ele sabe viver no ambiente? Talvez uma parte não concorde com o que ele pense, ou a própria igreja, ou o próprio ministério. De repente, você tem uma questão que, de repente, aquilo não ficou claro para você. Mas você sabe lidar, sabe viver num ambiente onde, de repente, a maioria não pensa o que você pensa, ou o contrário disso. É possível, irmãos. E eu sei que esse entendimento vai tirar você do ringue. Nós não fomos chamados para estar no ringue. Amém? Se você acabou de cantar, eu sou um com você no amor do nosso Pai. Será que essa unidade que nós temos no corpo de Cristo, questões que talvez você tenha dificuldade de entender, seja isso um impedimento para que você ande um com o seu irmão, para que você faça parte de uma visão, para que você siga o mesmo propósito, mesmo algumas questões que você tenha dificuldade. E o texto fala exatamente isso. Questões de comida. Uns não acreditavam, que achavam que era pecado, era um absurdo, comer uma costelinha de porco. Vou dar um exemplo para você aqui. O irmão que estivesse comendo uma costelinha de porco era motivo de briga. E o apóstolo Paulo está corrigindo esse tipo de coisa. Além de não aceitar esse tipo de costume, julgava a pessoa por isso. Você está comendo costela de porco? Misericórdia. Como aqueles também que, de repente, nessa questão, estava bem firmado, né? Estava bem decidido naquilo que ela acredita e seguia, não recebia aquelas pessoas, ou tratava mal aquelas pessoas, debochava daquelas pessoas, ou chamava, às vezes a gente entra nesse time, né? Chamamos, um religioso, fulana é religiosa. Às vezes a gente entra nesse tipo de coisa. Às vezes a gente age dessa forma, quando a gente está diante de uma pessoa, dentro da ideia que você tem, da visão que você tem, aquilo que ela está defendendo, aquilo que ela pratica é uma religiosidade, mas para ela aquilo é o certo. Amém, irmãos? Eu não estou aqui defendendo ou construindo, a gente vai entender o texto aqui, Paulo traz bem claro isso, eu não estou defendendo ou construindo um sistema legalista, pelo contrário, é saber lidar com algumas questões, irmãos, e agir da forma como Paulo instrui para sermos, para que essa unidade do corpo, para que essa comunhão não seja comprometida por causa de questões secundárias. E quando eu falo de questões secundárias, não tem nada a ver relacionado, irmãos, a coisas ou comportamentos que venham a comprometer a sua fé, a sua salvação. Essas coisas a gente não vai nem discutir. Eu estou falando coisas secundárias, coisas que você vê, irmãos, que não vai beneficiar, favorecer ou prejudicar em nada a sua vida. Pelo contrário, só vai produzir brigas. E a gente não quer. Nós não fomos chamados para isso. Você está comigo, irmãos? Então, vamos pegar uns pontos aqui para a gente recapitular. A igreja de Roma era composta de judeus convertidos e gentios. Os judeus achavam que deveria continuar com as tradições judaicas. Segundo ponto, defendiam as restrições de alguns tipos de alimentos e guarda de dias. Outros que poderiam ou podiam comer de tudo. Era o povo que vivia lá. Então, vamos ver, irmãos, aqui, dentro do texto que a gente vai começar a ler agora, a partir do versículo 1, dois grupos de pessoas que a gente pode destacar aqui, para a gente gravar isso. O texto fala de débeis, ou seja, fracos. Não está relacionado, irmãos, à questão de espiritualidade. Está falando exatamente de coisas que as pessoas tinham dificuldade de aderir ou de aceitar. E um outro grupo, a Bíblia chama de os fortes. São exatamente as pessoas que não tinham nenhum problema nessa questão, principalmente das tradições judaicas. Amém? E aí a pergunta que eu faço nessa noite, para você pensar um pouquinho.
Será que essas coisas acontecem hoje no meio evangélico? Claro que sim, irmãos. Acontece. E tanto legalismo. E quando a gente tem algumas questões bem resolvidas aqui, onde a igreja pegou e caminha junto, glória a Deus, aleluia. Mas temos contatos com pessoas, irmãos, de outras denominações. Temos contato com pessoas que talvez sejam parentes que não congregam aqui, mas é um servo do Senhor. Coisas que, de repente, para você, está tranquilo, aquilo não representa nada para você, mas para aquele irmão, para aquela irmã, que está no mesmo, divide o mesmo teto que você, aquilo significa muito. Como você lidar com isso? Qual é a posição numa situação em que essa pessoa, de repente, venha condenar você, julgar você pela sua prática? Irmãos, hoje o negócio é tão sério que as pessoas até brigam até por uma cor de parede. Não é verdade? As pessoas deixam de congregar ou de fazer parte da comunhão de um povo por causa de uma cor de parede, para você ver que o negócio é sério. Amém. Uma sobrancelha, como é aquela sobrancelha que tem um negócio esquisito aqui, como é que é? Rena. É rena? Misericórdia. Que negócio preto assim, ó, tudo pintado aqui. Hã? Não sei o que é aquilo não. É rena. É rena. Até rena, a pessoa, não, isso é do diabo. Não é verdade? Graças a Deus, a gente não tem problemas com isso. Mas você sabia que tem irmãos que têm uma dificuldade com usos e costumes? E como lidar com isso? E como ter comunhão? Nós cantamos aqui sobre comunhão. E como ter comunhão? Que fazemos parte do corpo de Cristo. Não congregamos na mesma igreja, mas fazemos parte do corpo de Cristo. Como vou lidar com isso? Vamos ler, então, a partir do versículo 1. Texto rico e claro para as nossas vidas. Olha só o que Paulo instrui, irmãos. Versículo 1, Romanos 14, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Você está vendo aí? Então, aqueles que se consideram fortes, eu não estou falando, volto a dizer, não estou falando nada relacionado ao sentido espiritual. O débil e o forte. Tem tradução aí, tem versão que fala fracos da fé. Não necessariamente é relacionado à vida espiritual, mas a questões, irmãos, de entendimento. E o texto fala aqui, já começa a chamar nossa atenção. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Não tente convencer, irmãos. Uma coisa que eu tenho muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado, é ficar entrando em questões, irmãos, que não vai favorecer em nada. Só vai construir inimizade, só vai afastar as pessoas, não é verdade? Porque se o nosso propósito é ganhar um irmão, principalmente se ele não for crente, principalmente se ele está afastado, se esse é o nosso propósito, quando ele começa a entrar em questionamentos ou coisas relacionadas à minha fé, o que eu creio, irmãos, eu saio de perto, meu irmão, Deus te abençoe, o nosso propósito não é esse. E eu sempre penso assim, quando estou conversando, qual é o propósito disso? Qual o objetivo dessa conversa? Aonde eu quero chegar nesse bate-papo? É ganhar, é libertar, é proteger? Qual é o propósito disso? Quando eu percebo que a intenção ali é disputar, quem ganha o troféu, eu pulo fora. Eu prefiro perder. Eu prefiro sofrer o dano, porque o Evangelho não veio para isso. Você não foi chamado para isso. Então, o próprio texto é bem claro. Aí, no versículo 2, presta atenção aqui, que interessante. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. E eu creio aqui, irmãos, que ele está fazendo menção até daquela passagem de Daniel, que ele determinou no coração em não se contaminar com as iguarias do rei, lembra disso? Com as gororobas do rei. O que Daniel ele fez? Ele comia legumes. Então, acredito que, no entendimento dos judeus naquela época, pensava a própria posição de Daniel com relação, irmãos, à carne, porque é provável que, na cabeça deles,
pelo fato de eles terem algumas restrições, porque a carne não poderia ser sufocada, ok? Quando matasse um animal, teria que ver o sangue cair. Vários requisitos necessários. Não era todo animal que deveria comer. Porco era uma da listagem dos judeus que não poderia comer. Alguns tipos de aves, animais marinhos não podiam se alimentar. Então, havia toda uma tradição, onde os judeus, daquela época, alguns judeus convertidos acreditavam que deveria ser seguido. E ele fala aqui exatamente, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Você está comigo? Eu me lembro, uma vez, muito tempo isso, uma pessoa, eu não sei se Kátia lembra disso, acho que o pessoal mais antigo vai lembrar, que foi uma discussão terrível, irmãos, sobre comer o hambúrguer lá no McDonald's. E dizia que o hambúrguer era oferecido lá, se era verdade eu não sei, né, que alimentava, patrocinava a igreja de Satanás. Eu ouvi esse comentário, não sei se o pessoal mais antigo lembra disso. Eu entendia que, pelo menos assim, se a visão era boicotar, ou, de repente, não patrocinar, eu acredito até ser válido. Mas, pelo fato de achar, se comer aquele alimento estaria sendo amaldiçoado, era bem complicado. Irmãos, eu me lembro naquela época que foi uma confusão, e algumas pessoas começaram a citar alguns estabelecimentos que acreditavam que tinha alimentos, produtos oferecidos a deuses, e uma confusão terrível. Eu falei assim, olha só, gente, se a gente continuar aprofundando nessa discussão, daqui a pouco a gente vai comer capim. E teve um até que falou assim, olha, tem um mercado famoso, e na verdade a intenção não é para ajudar, é para tumultuar realmente. Aí um perguntou assim, quem vai no mercado tal? Aí, pessoal, eu vou, a maioria, ó, lá, esse mercado aí é oferecido a santa, não sei o quê, bababá, o pessoal fica todo mundo murcho. Então, irmãos, são questões que, às vezes, o evangélico entra e começa a se enrolar nisso. E o objetivo aqui é você não cair nesse engodo, que só vai trazer transtorno, só vai deixar você perturbado, maluco. Você está comigo, irmãos? Eu já fui na casa de uma pessoa uma vez, um colega que eu estudei muito tempo atrás. Aí estava servindo alguns doces lá na casa dele, né? Eu comecei a comer pipoca e tal. Aí ele falou assim, olha, se você chegasse mais cedo, você ganha um saquinho de corne-damião. Eu tinha comido, irmão, doce pra caramba, tudo de corne-damião. Imagine se eu fosse um crente religioso, no sentido de achar que eu estava sendo contaminado. Aí ele parou assim, aí, irmão, agora já era. Aí eu continuei comendo. Não peguei, o sangue de Jesus tem poder, joguei o saco fora. Não, irmãos. Você está comigo? Você tem dificuldade para isso? Vai na casa de uma pessoa, e há uma palavra com relação, irmãos, até mesmo essa postura. Porque o problema não está em você comer, o problema está aqui, ó. Amém? Não estou falando isso já induzindo você a sair por aí pegando doce de corda-damião. Não estou falando isso. Entenda o que eu estou falando. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ao texto? Olha o versículo 3. Quem come, não despreze. Vou repetir. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue. Você está vendo aqui as posturas? Você vê um que se sente mais forte, bem resolvido nessa questão, mas ele despreza, zomba até, não respeita. E, por outro lado, tem aquele que não come, mas julga. Você comendo isso, isso é pecado. Amém? De repente você vai encontrar um irmão, como eu sei que tem muitos, que chega na Semana Santa, não come carne. Está rindo porque não come, né? E teve um dia até que, geralmente, assim, eu faço... geralmente a gente aproveita a oportunidade nesse período que a carne está mais barata. Eu vou lá e compro carne. Não é verdade? Quem sabe disso? Semana Santa, a carne em promoção. Eu vou lá, compro, faço um churrasquinho, eu e Kátia. Mas se chegar um irmão lá em casa que tem dificuldade com isso, é peixe. E o peixe está caro, né?
Você está comigo, irmãos? Então, assim, eu estou entrando em questões aqui que eu sei que tem irmãos que têm dificuldade, que na cabeça dele é errado comer carne no dia da Semana Santa. Amém, irmãos? Então está aqui, ó. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Amém? Você tem problema de comer carne de porco, o outro não tem, meu irmão? Se você não come, e o objetivo aqui não é mudar, de repente você acredita que não, eu não creio, irmão, fica com você. Mas não venha tentar convencer o outro, não venha criar uma doutrina, irmãos. Não venha querer entrar em questões que só vai ter problema. Só vai ter divisão. Amém? Aleluia. Aí tem outros que têm problema de comer carne mal passada ou bem passada. Irmãos, fica com você. Ó, vai começar a apertar agora, hein? Fica com você, meu irmão. Amém? Repare que a questão aqui não envolve se faz bem para a saúde ou não. Você está comigo? Porque o foco aqui, irmãos, é justamente a questões religiosas. Porque a situação que envolve se faz mal ou não, já é um outro contexto. Mas há situações que é meramente religioso. Eu poderia abrir aqui, irmãos, situações, e eu acho que eu não conseguiria nem dar o assunto aqui, porque são tantas questões que eu sei que na sua cabecinha está pensando em um monte de coisa. Tatuagem, piercing, e aí por vai. É ou não é, jovens? Aleluia! E aí vem a pancada para o julgador. Vamos falar primeiro para o julgador. Olha só o versículo 4. Quem és tu? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas está em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Vou usar aqui a versão Marcelo atualizada. Quem é você que julga o seu irmão? Diga assim, eu não fui chamado para julgar o servo dos outros. É servo dele. Então, irmãos, não entra nessa questão não, viu? Porque o seu irmão tem um dono, que é o Senhor. Amém. Aleluia. Você está comigo? Aí aqui fala o versículo 5, ó. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Porque tem pessoas que fazem questão do dia tal, do dia sagrado, irmãos, independente, talvez você fique pensando assim, mas não estamos mais assim, somos a igreja, irmãos. Paulo está exatamente trazendo você equilíbrio e saber lidar com essas coisas. A palavra está nos ensinando isso. Você está comigo, irmãos? E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Percebe, irmãos, que às vezes, dentro do contexto espiritual, você vai ver um grupo de pessoas, um grupo que acredita que se não comer, na concepção dele, vai estar agradando ao Senhor. E outra parte vai pensar assim, eu como porque eu sou livre, porque eu creio com base nisso, eu como, eu considero. Você está comigo, irmãos? E o texto fala, para o Senhor faz. Amém, irmãos? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos,
somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Aí, em seguida, ele fala aqui, no versículo 10, sobre os débeis, sobre os fortes, aqueles que se consideram livres. Posso comer de tudo, posso fazer de tudo, eu sou livre. Olha só o versículo 10, presta atenção. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Irmãos, esse ponto aqui, desse texto, desse capítulo, quebra alguns questionamentos. Porque ele fala assim, tu, porém, que julgas o teu irmão. E eu creio que nessa parte aqui está falando exatamente daqueles fracos. E tu, que desprezas o teu, está falando do forte. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O que isso significa para todos nós, irmãos? Se for alguma coisa que você esteja fazendo errado, irmãos, não é com o seu irmão que você vai prestar conta, é com o Senhor. Todos nós, tanto os fracos como os fortes, compareceremos no tribunal de Cristo. Vamos prestar conta, irmãos. Não fica preocupado e tentando conjecturar e tentando julgar. Irmãos, só vai ter problema. Você está comigo? Então, ficar preso em questões secundárias, e eu volto a dizer, questões secundárias, irmãos, coisas que não compromete a sua fé, a sua salvação, coisas que só vai transportar você para uma situação que talvez isso possa comprometer a sua fé, porque vai envolver coisas, vai despertar coisas, ou de repente você vai entrar em áreas que talvez isso venha te prejudicar lá na frente. Porque, irmãos, uma coisa vai chamando outra. Você está comigo? Por isso que Paulo está tratando isso. Entrando em áreas que eu e você não fomos chamados. Entrando em discussões que só vai trazer divisão. Entrando em discussões, olha só que eu vou falar aqui agora, discussões que afastam as pessoas, é por isso que você vê números de desviados. E é por isso que você vê número de pessoas que têm dificuldade de fazer parte de um coletivo. Por causa de questões, eu acho que é assim, eu acho que a igreja tem que ser assado, eu acho que o pastor tem que ser assim, eu acho que a esposa do pastor tem que ser assado, eu acho que o departamento tal tem que trabalhar dessa forma. Questões, irmãos, que você não foi chamado para julgar. Diga assim, não julgueis, para que sejais julgados. Não sejais julgados. Amém, irmãos? Aleluia. Você está comigo? Qual o versículo agora? Versículo 8, né? 11, isso, desculpa. Versículo 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta do meu irmão, vou dar conta de mim mesmo. Diga para o seu irmão assim, não vou dar conta de você, não. Não vou dar conta de você. Aleluia. Amém, irmãos? Precisamos falar isso com todo um cuidado. Quando eu falo na questão de respeitar, irmãos, não significa que a igreja está caminhando para bagunça, porque até para você ministrar sobre isso, alguns legalistas têm dificuldade. Pastor, mas se o senhor falar essas coisas, vai abrir porta para o pecado entrar na igreja. Quem já ouviu isso? Porque tem que botar algumas coisas para proibir mesmo. Porque se der um pouquinho de liberdade, se der a mão, pastor, vai arrancar teu braço. Eu sei, pastor, que não é pecado, mas tem que botar uma regrinha nisso, senão... Diga assim, graças a Deus. Não vivemos esse tempo. Aqui. Porque de vez em quando a gente vê algumas coisas absurdas no meio evangélico. Amém, irmãos? Mas a gente precisa respeitar. Amém?
Olha o versículo 13. Agora sim, eu falei que a palavra aos fortes. Agora é a palavra aos fortes. Aqueles que estão tranquilos nessa área. Olha só o que diz o texto. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Irmãos, presta atenção aqui, isso aqui é muito claro. Esse versículo aqui não está falando a respeito de você não concordar com algumas questões. Porque tem coisas que você não vai concordar. Amém, irmãos? No sentido de que coisas que você, de repente, for ouvir, de repente está fora da palavra, ou segundo o teu entendimento, ou na estação que você está, que você já saiu disso. Não significa, pelo fato de você ter que respeitar, você tem que concordar com ele. Tem coisas que você não vai concordar. Amém, irmãos? Mas pelo fato de eu não concordar, eu não vou influenciar o outro. Amém? Se eu como aquilo que o meu irmão acha que é pecado, irmãos, eu vou respeitar a decisão dele. Que talvez nas discussões, nas conversas civilizadas, entre aspas, que você tenha, talvez aquela conversa caminhe para um esclarecimento. Glória a Deus, aleluia. Mas se perceber que aquilo ali só vai ter divisão e contenda, eu pulo fora. Então, entenda uma coisa. Não nos julguemos mais uns aos outros, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário. Tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, irmãos, qual é o propósito? Não escandalizar o meu irmão. Porque, irmão, se eu pensar assim, tem algumas pessoas que pegam esse texto e entendem dessa forma. Se eu pensar que eu tenho que deixar de fazer para não escandalizar meu irmão, eu vou ter que deixar de fazer muita coisa. Deixar de usar bermuda, deixar de ir para a praia, as irmãs deixar de cortar cabelo, porque a gente sabe que nos tempos atuais, muita gente acredita, irmãos, que cortar o cabelo, a parte feminina, é pecado. Então, vamos entender esse versículo. Não está dizendo que você vai ter que deixar de fazer algo porque outro não concorda. Mas aqui está no nível de relacionamento, onde você, de repente, tem a oportunidade de estar com uma pessoa que é fraco na fé, que é débil, e você influenciá-la a fazer alguma coisa. Imagine você influenciar a fazer uma coisa que ela não concorda. Aí, lá na frente, ela começa a se sentir condenada. Não é essa posição que nós devemos estar. Você está comigo, irmãos? Estou falando de coisas secundárias. E eu sei que, ao longo do tempo, as pessoas vão tendo contato com a palavra, conhecendo a visão da igreja, as pessoas vão aprendendo. Por isso que é importante as pessoas que estão começando a congregar conosco, passar um tempo no discipulado, no treinamento para novos membros, para conhecer a visão da igreja, o que a igreja crê, a liturgia de culto da igreja. Você está comigo, irmãos? Eu sei que tem dentro dessa conjuntura toda, existem questões doutrinárias, que eu sempre falo isso para os novos. Tenha paciência, não ache que em 7, 8 dias de treinamento para novos membros, você vai conhecer a visão toda da igreja. Vamos devagar. E dependendo da denominação, eu sei exatamente os cantinhos, as áreas que a pessoa tem dificuldade, eu já vou com cuidado. Você está comigo, irmãos? Porque o nosso objetivo aqui é colher o irmão. Amém, irmãos? Amém. E talvez você ache que é o fortão aí. Possa ser que em algumas questões você é fraco. E venha se escandalizar. Amém, irmãos? Mas eu não faço não, porque eu acho que é pecado. Irmãos, guarde isso com você. Amém? Guarda isso com você, se você acha que está errado, mas você está ligado a uma visão que não crê assim. Guarda isso com você e é você com Deus, acabou. E vamos viver bem. Eu vou dar o próprio exemplo da carne de porco. Estou pegando esse exemplo aqui, a gente não quer ficar cavando algumas coisas, não. Vamos pegar um exemplo da carne de porco. Talvez um irmão aqui ou outro ache que comer carne de porco é pecado. Irmãos, aqui não se prega isso. Eu gosto de carne de porco, a costelinha na brasa, eu gosto muito. Você está comigo, irmãos? Mas eu não vou escandalizar você, no sentido assim, irmão, vai lá, come.
Ou, de repente, se você for convidado para almoçar na minha casa, eu não vou fazer costela de porco para você comer. Qual é o propósito disso? Se eu sei que o irmão tem problema com isso, eu não vou fazer. Eu não vou ser motivo de pedra de tropeço para o meu irmão. Porque, irmãos, a nossa aliança aqui é aliança de comunhão e amor. Irmão, não é o propósito de brigar com o irmão, de forçar, não tem que ser assim, porque a minha religião é assim, porque eu aprendi assim. Cuidado com isso, irmão. Volto a dizer, não vale a pena entrar em questões que não vai ajudar em nada. Olha só, quer ver uma coisa? Presta atenção aqui, ó. Tem uma passagem, deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios, capítulo 8. Coloca aqui para mim, por favor. 1 Coríntios, capítulo 8. Versículos 9 e 10. Olha o que diz o texto. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, está falando para os fortes, para aqueles que não têm problema com essa coisa de pode, não pode. É bem resolvido nessa parte. Olha o texto aqui para você, meu irmão. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Olha como é que o negócio é sério. Você sabe que o teu irmão tem dificuldade e você fica lá cutucando, pecado não, zombando e tal. O irmãozinho, tadinho, influenciado por você, vai lá, participa, come, começa a praticar aquilo, e aí lá na frente fica condenado. E aí possa ser até que ele desista. E o próprio texto já termina assim, nos chamando essa atenção, irmãos, esse cuidado, porque todo um trabalho foi feito para ganhar aquele irmão para Cristo. Aí vem um crente, sabichão, todo fortão, que não é religioso, perde. Amém, irmãos? A pergunta que eu faço para você nessa noite: quando tem algum irmão, uma irmã que tem dificuldade em algumas áreas, que para você, não tem problema nenhum, o que você faz? Irmãos, isso eu posso chamar isso de zelo, de cuidado. Esse texto aqui, irmãos, é muito claro, que para mim, não só as questões secundárias, onde eu sei que não tem nada a ver com relação à minha fé e à minha salvação, mas tem coisas também que eu consigo perceber nesses textos aqui, que você pode trabalhar de uma forma, irmãos, que ele vai perceber que é um cuidado, é um tempo. A gente lidar isso o tempo todo aqui. Né, irmãos? Quando vai ensinar alguém, pastor, mas eu acho que é pecado, pastor, eu acho que é isso, aquilo. Irmão, calma. Calma. Tenha paciência consigo mesmo e com a gente. Amém? É uma balança, as coisas boas, você tem visto? Tenho. Tem sido edificada com essas coisas boas? Amém. Agora, as coisas que você tem dificuldade, espera um pouquinho. Ah, porque eu vim de lugar que era assim. Ah, eu sempre aprendi assim. Não tem essas coisas? Eu sempre aprendi assim. Eu nasci assim. Vou viver assim. Vou morrer assim. A síndrome Gabriela. E principalmente no Verbo da Vida. Onde, de vez em quando, vai os irmãos na internet lá, aí você vê muito daqueles tutoriais lá, falando que o Verbo da Vida é seita. Ih, pastor. Alguns irmãos até ligam para mim, pastor, eu vi aqui na internet que o Verbo da Vida aceita, por causa disso. Irmão, calma. Você está onde? Eu estou na internet. Sai daí, irmão. Amém, irmãos? E principalmente coisas que você consegue identificar no irmão ou outro que ele faz, e que você vê, enxerga aquilo ali, não é bom um crente fazer aquilo. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Aleluia.
Vamos avançar? Vamos para o versículo 14. Olha só o que Paulo fala aqui, irmãos, no versículo 14. Paulo, na condição dele, livre dessas coisas. Para Paulo, irmãos, essas coisas são resolvidas. Olha só o que ele fala. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo, presta atenção, por favor, salvo para aquele que assim a considera. Você acabou de ouvir o que eu li aqui agora? Eu vou repetir para você ouvir. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para este é impura. Olha só o equilíbrio de Paulo. Para Paulo, está tranquilo, não é impuro. De tudo eu vou comer. Mas para outro que acha que é impuro, para ele é impuro. Para ele. Temos que respeitar. Amém, irmãos? Olha só o versículo 15. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal, irmãos. Eita. Você ouviu aqui? Se por causa da comida o teu irmão se entristece, por causa da comida. Por causa da comida. Você fica só por causa da comida. Imagine outras coisas. Imagina as coisinhas que você pensa aí na sua cabeça em fazer. Imagina umas coisinhas que você acha que, não tem nada a ver. Obrigado, Val. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Em determinados ambientes, irmãos, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Você sabia disso? Em alguns ambientes, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Se o pastor Marcelo vai numa igreja que o pastor só pode pregar de gravata, eu vou de gravata. Amém, irmãos? Se você... pastor, para mim não é pecado usar calça comprida. Glória a Deus, aleluia. Mas vai ter lugar que é pecado você usar calça comprida. Aí você vai lá para quê? Para dizer assim, não, eu sou livre, não sou religioso. Tudo religioso. Vai lá aqui para provocar? Amém. As irmãs aqui gostam de usar uma pintura, não tem nenhum problema. Mas se você for convidado para uma igreja que não pode usar pintura, você vai com a cara de quem acordou agora. Você tem algum problema com isso? Pastor, vê a irmã... O quê? Mas eu falei o quê? Como não é pintura? Pintar a cara toda. Fala, Rebeca. Maquiagem, vamos corrigir. Maquiagem. Se você é convidado para uma igreja aqui se maquiar, é pecado? E aí, como é que vai a sua carinha, o seu rostinho? Sem nada. Por amor dos irmãos. Amém, queridos? Você está comigo? Aleluia. Aleluia. Se você está congregando uma igreja aqui que lá considera errado ou pecado uma coisa, você está lá, tem que obedecer. Amém? Aí tá congregando lá e fica reclamando lá, aquela igreja lá, eu gosto daqui, mas cara, você é membro daqui ou de lá? Não, eu sou de lá, então você está em pecado. Mas pastor, não é pecado essas coisas, isso aqui é por causa da desobediência. A falta do amor fraternal que não existe. Eita. O que fazer então, pastor? Irmão, muda de igreja. Vai para uma igreja que está em linha com aquilo que... entre aspas, eu falo isso, tá, irmãos? Com cuidado.
Porque às vezes a pessoa leva para um extremo. O crente é fogo, tem que, de vez em quando, falar uma coisa e adendos. Misericórdia. Ah, é, pastor? Então eu vou embora daqui. Por quê? Porque eu quero tomar umas cachaça. Já achei uma igreja que posso tomar umas cachaça. Os crentes não dê lugar aos crentes. Não tem o diabo. Não dê lugar aos crentes. Os crentes, misericórdia. Ah, é, pastor? Então sai. Aí sai e fica procurando uma igreja que venha atender o seu umbigo. Quantos estão aprendendo aqui nessa noite? Diga amém. Aleluia. Aleluia. Versículo 16. Não seja, pois, vituperado. O que vem a ser vituperado? Mal falado. Não seja, pois, mal falado, porque o reino... Aí a gente entende, a gente cita tanto esse versículo, né? Olha o contexto dele. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dentro do contexto trabalhado aqui, a discussão era sobre comer. O que comer, o que não comer, dias favoráveis, dias de festas, tradições judaicas. Só que em questões que não tem nada a ver com o reino. Então, você vê que, ao mesmo tempo, Paulo, ele coloca todo mundo no seu lugar, onde consegue ter harmonia, mesmo com algumas questões que não concordam, mas, ao mesmo tempo, Paulo foi enfático em dizer, olha só, com isso, tudo que vocês entraram como questão, o reino de Deus não é isso, não. É justiça, paz e alegria. Só em pensar nisso, todas as minhas reações, irmãos, quando eu penso o que é o reino, eu vou me comportar diferente. Eu vou agir diferente. Se é paz, alegria, justiça, essas questões que eu estou cavando ou trazendo à superfície, não vai favorecer em nada. Amém, irmãos? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Aquele que, versículo 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha só, irmãos, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Edificação de uns para com os outros. Não é com briga. Não é o amor, né, o amor ágape, não busca os seus próprios interesses. Qual é o motivo da ação? O porquê desse questionamento? O porquê entrar em coisas que não vai edificar em nada? O porquê entrar na briga de coisas que só vai levar à divisão? Qual é o propósito disso? Defender a sua bandeira, defender a ideia de que a sua denominação, a sua igreja é melhor do que as outras, que até isso tem. Vem para a minha igreja não tem nada disso que você está passando lá, não. Cuidado com isso, irmãos. Por isso que o pastor Marcelo faz questão de atender as pessoas quando vem de fora. A gente precisa entender algumas coisas. Quando a gente percebe algo que se compromete fé, compromete salvação, a gente já vem com certo cuidado. Agora, quando você vê baboseira, irmão, pelo amor de Deus, volta para lá e fica quietinha, ou quietinho. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque a igreja não é do pastor Marcelo, nem do outro pastor, é de Jesus, irmãos. Você está comigo? Olha só o versículo 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É escândalo para ele, irmãos. Percebeu o texto aqui?
Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Ponto, irmãos. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer... Presta atenção aqui nesse trecho, por favor. Eu vou repetir o versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com teu irmão, com que o teu irmão venha a tropeçar. Aí está aqui entre colchetes. Ou se ofender, ou se enfraquecer. E eu quero destacar esse versículo aqui para levantar algumas questões. Nem fazer qualquer outra coisa. Amém. O que é qualquer outra coisa? Em grego? Em mandarim? Em hebraico? Qualquer outra coisa. Você está comigo? Aleluia. Pastor, às vezes você vê essa discussão que não cessa. Pastor, eu posso fazer tatuagem aqui, aqui. É pecado, pastor, fazer tatuagem. Irmãos, é uma discussão que não tem fim. E o irmão está ligado a uma igreja, a um ministério, que tem um cuidado com essas coisas de tatuagem. Não é a nossa cultura. Você está comigo? É pecado? Não é pecado. Vou deixar claro para vocês aqui. O Ministério Verbo da Vida considera pecado fazer tatuagem? Não. Mas nós entendemos, dentro da nossa realidade, possa ser que mais à frente mude, possa ser que o apóstolo Guto libere para as pessoas fazerem tatuagem. Nesse momento, o Ministério Verbo da Vida não entende que esse costume seja algo que é recomendado para as pessoas que almejam a uma posição de liderança na igreja. Pastor, mas eu já tenho. Você não vai arrancar tatuagem por isso. Mas quem já entra sabendo dessas informações, evita. Por questões e questões e questões, não é relacionado ao pecado. E aí a gente pensa assim, se eu estou ligado a uma visão, a um ministério pela qual tem um propósito, irmãos, não vai ser porque é pecado, não é pecado, que eu vou me envolver com coisas. Porque, irmãos, essa prática de tentar ver assim, a pessoa, às vezes, já tem uma convicção que não é para fazer. Não é para fazer. Tanto é que se ele tivesse, se fosse resolvido isso dentro dele, ele não estaria com dúvida. Concorda comigo? Se está tranquilo para ele vai fazer lá, vai botar o piercing, vai botar a tatuagem, ele não tem nenhum problema. Mas desde o momento que tem aquela inquietação, ele quer ser validado por alguém. E quer botar o pastor na bucha, para validar o que está no seu coração, que o Espírito Santo já comunicou para você não fazer. Porque o irmãozinho fez. Ah, pastor, vou botar aqui no cantinho. Será que é pecado, pastor? Eu falei, minha irmã, fala com ele, pô. Porque talvez para a irmã ali não é pecado, mas para você seja um problema. Aí faz, daqui a pouco, eu falo, ai, pastor, me arrependi agora. Ai, pastor. Vai ter que gastar um dinheiro para tirar. Ah, pastor, eu quero botar um piercingzinho no nariz. Não é a nossa cultura. Para que está querendo botar um piercing? Para quê? Por causa dos outros? Porque está na moda? O irmão, outro usa piercing, mas, de repente, você é um trabalhador, quer servir, almeja o ministério. Atualmente, o ministério, irmãos, não tem essa cultura. Volto a dizer, é pecado? Não estou entrando em questão de pecado, não é pecado, irmãos. Mas o ambiente, a instituição pela qual eu abracei e criei na visão, irmãos, tem uma diretriz, tem um propósito. Vamos aprender, irmãos, a caminhar
Não com base apenas que pode ou não pode. Esse negócio de que pode ou não pode, pode ou não pode. Aí o irmão cai num ambiente, não aqui, graças a Deus, num ambiente que as pessoas aprovam tudo, ele vai enfiar o pé na jaca. Tem muito crente assim, irmãos, que só não faz, ele não faz nada. Mas se um dia liberar, um dia se liberar uma cachaçinha, um dia se liberar usar um fio dental, ninguém me segura. Um dia se me liberar isso, aquilo outro, a lista da carnalidade aumenta. Amém, irmãos? Você está comigo? Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Olha só o que você acabou de cantar no início. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Oxi. E quando é o momento de ele abrir mão, deixar de fazer algo para não entristecer o meu irmão, ele tem dificuldade. Até as nossas vestimentas, irmãos. Tem coisas que o pastor Marcelo não faz, não é porque é pecado, é por causa de você. Entenda isso. Isso não é porque, irmãos, alguém chegou, não. É o entendimento, irmãos, a consideração. A igreja tem que caminhar dessa forma. Tem coisas que eu não vou fazer, tem roupas que eu não vou vestir, porque, irmãos, o irmão A ou B não tem problema nenhum. A igreja A ou B, sem problema, mas não é para você usar. Olha o brinco. Qual o propósito, irmão, de ter um brinco desse tamanho? É pecado, irmãos, usar um brinco desse tamanho? Não, não tem problema nenhum. Mas qual o propósito disso? Que possa ser que tenha um fraco no meio de vocês que vai olhar assim. Olha lá, Jezabel. Não é isso que acontece? Jezabel, olha lá, filha do cão. Alô? Volto a dizer, tem coisas, irmãos, que eu não vou deixar de fazer por causa dos outros, mas entenda, dentro do ambiente, talvez o ambiente que você esteja, a sua posição possa ser daquelas que vai influenciar outros. Por isso que o negócio é sério. É uma linha bem tênue, onde você, de repente, não vai deixar de fazer, porque outros não concordam. Mas, dependendo da posição que você esteja, do ambiente, você vai deixar de fazer, porque a sua vida, indiretamente, influencia outros. Vocês estão conseguindo entender? Qual o versículo agora, por favor, me ajuda? 22 agora? A fé que tens, tem-na para ti mesmo. Ok? Perante Deus. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Você ouviu isso? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Irmãos, está legal? Faça, irmão. Está em paz? Legal. Pastor, é pecado ou não é pecado? Pastor, não é pecado. Irmãos, não tenta buscar a validação do pastor, pelo amor de Deus. Pergunta ao Espírito Santo. Às vezes tem até medo de perguntar ao Espírito Santo, já tem um não, né? Já tem um não do Espírito Santo, Valzinho. Aí quer tirar o não do pastor. Não, foi o pastor que falou. Pastor Marcelo que falou. Não, o pastor me induziu a pecar. Aleluia. Mas o Espírito Santo falou que você falou, mas o Senhor falou que pode. E tem crente que no fundo, ele sabe que está errado. Você está rindo, né? Vou mexer com a sua alma agora. No fundo, ele sabe. Você sabe, no raso. No fundo e no raso. Sabe que está errado. Sabe que o Espírito Santo
fica triste com aquilo ali, já te incomodou. Aí você insiste com aquilo. Não, mas eu vou perguntar ao fulano. E fulano, o que você acha? Aí pega o irmão lá, um desavisado. Aí não vai pegar o forte, vai pegar o fraco. Aí vai pegar o fraco. O que você acha aqui? Não, tá legal, só que... Ah, então tá bom. Se diz que tá legal, então eu vou. Aí você vê que está transparente, tá... Mas vem cá, dá para ir? Tá? Não dá não, aqui assim, puxa aqui, não dá? Aí o Espírito Santo, não, e você, não, mas acho que dá, e você insistindo. E o Espírito Santo falando com você o tempo todo, e você insistindo. Crente, deixa de ser bobo. Toma jeito. O Espírito Santo está falando, e o cara quer a validação, carimbo. Pô, do pastor Marcelo. Eu não vou carimbar, não, irmão. Quando eu não sei, fala assim, vem cá, não sei não, pergunta o Espírito Santo. Ah, pastor, ele não falou nada, então continua da forma que você está. Não inventa a moda. Ah, pastor, eu quero fazer um negócio aqui assim, ó, aqui, aquele negócio aqui, fashion, aqui, assim. Aí eu olho assim, fashion, é? Qual o propósito disso? Qual o propósito desse fashion? Fashion dos infernos. Qual o propósito desse fashion? Ah, mas eu quero me sentir... Eu estou amarrado, irmão, sensualidade. Sai disso. Alô? Amém, irmãos? Isso aqui não é culto de costume, de doutrina, não. É a palavra. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Está vendo como é que dúvida é pecado? Viu? Tem coisas que não é nem pecado, mas você está com dúvida. Mas se você comer, se você fizer, é pecado. É pecado não. Para o outro ali, que tem certeza, não é pecado. Mas para você que está com dúvida, é pecado. Você prestou atenção no que eu falei? Para o Valzinho aqui, não tem problema nenhum. Mas para o André, é pecado. Sabe por quê? O Valzinho tem certeza. O André está com dúvida. E se fizer com dúvida, é pecado. O André já não bebe Coca-Cola. Ele tem certeza, então não beba. Para ele é pecado, mas eu bebo Coca-Cola. Não tem problema nenhum. E nem condene aquele que bebe. A Bíblia, irmão, está aqui na Bíblia. Ah, mas está errado, não é você que vai julgar, é o Senhor. Não é você que vai julgar, não é o Igor, não é eu. André, no amor, tá, André? Amor. Em coisa, André está certo mesmo. Negócio de Coca-Cola aí, misericórdia. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé viu? Viu aí? Comer com dúvida é pecado. Então, queridos, para fechar, devemos respeitar aqueles que são fracos, receber, considerar, mas cuidado para que todas essas coisas não venham virar legalismo religioso. Há todo um cuidado, sim, meu irmão. Mas a gente não vai entrar num campo onde se proíbe tudo ou faça tudo para tentar atender alguém, um outro ali, um outro aqui. Entenda, irmãos? O texto está bem claro em relação a essas coisas. Há uma posição em Deus que eu e você devemos estar. Amém, irmãos? Aqueles que se sentem livres com relação a essas questões. Aqueles que têm dificuldade. Recebe esses irmãos. Respeite. Vai ter momento que você vai ter que ficar quieto. Vai ter situações dentro de uma discussão que talvez não é você que tenha aberto isso, mas o outro, em que você, no final, você vai sair perdendo. Mas qual é o objetivo disso? Para que você ganhar o seu irmão. Amém, irmãos? Não tentar achar que você é o bambambam, que você fez o rema, porque você fez código de ministro, não, que eu sou de código de ministro, e fica entrando em discussões, irmãos. Ah, eu tenho 10 anos de rema. E rema é uma bênção. E rema não foi feito para isso, não.
para você praticar, não é para ficar absorvendo em conhecimento só para ficar confrontando com outras denominações ou visões diferentes da sua. Não é esse o propósito. O verbo da vida não tem essa visão. Amém, irmãos? Você está comigo? Fique de pé em nome de Jesus. Você foi edificado?